a pluralidade das verdades religiosas e a parábola do elefante. A filosofia da pluralidade das crenças é a base de todo o raciocínio traçado pelas academias e transmitido pelos formadores de opiniões na sociedade. Ela é bem retratada na parábola dos 5 homens tateando um elefante. Essa parábola é antiga e originária da Índia. Na história, 5 homens cegos são convidados a tocar um elefante. Cada um toca uma parte diferente do animal e, com base em suas experiências limitadas, formam uma ideia diferente do que é um elefante. Um homem toca a tromba e a descreve como uma cobra. Outro toca a perna e a descreve como uma árvore. Outro toca a orelha e a descreve como um leque. Outro toca o corpo e a descreve como uma parede. Outro toca a cauda e a descreve como uma corda. Nenhum dos homens consegue ter uma visão completa do elefante, porque cada um está limitado à sua própria perspectiva. A aplicação desta parábola é que cada religião oferece uma perspectiva única sobre a verdade divina, mas nenhuma delas possui a totalidade da verdade. Assim como os 5 homens cegos, cada religião tem acesso a uma parte da verdade, mas não a todo o elefante. Todo esse raciocínio parece bastante persuasivo, mas ao submeter à lógica, ele simplesmente desmorona como uma casa na areia diante da chuva. Vejamos. Primeiramente, é evidente que a parábola não nega a existência de uma verdade absoluta, mas sim ressalta a limitação da compreensão humana. Os cegos têm percepções limitadas do elefante. Isso não implica que não exista uma verdade objetiva sobre o AN e MAL. Outro ponto importante é a perspectiva daquele que está contando a parábola. Essa pessoa parece ter uma perspectiva objetiva de todo o procedimento porque pode ver que os homens cegos estão errados. A verdade é que a pessoa não saberia que os homens cegos estavam errados, a não ser que tivesse uma perspectiva objetiva daquilo que era certo. Portanto, se a pessoa que está contando a parábola pode ter uma perspectiva objetiva, por que os homens cegos não podem tê-la? Eles podem, se os cegos repentinamente pudessem ver, eles também perceberiam que estavam originalmente errados. O que está diante deles é realmente um elefante, e não uma parede, uma ventarola ou uma corda. Os humanos também podem ver a verdade na religião, não apenas nas outras áreas da vida como finanças, relacionamentos, saúde, lei entre outras. As Escrituras vai disto a um episódio que mostra exatamente isso, um homem que vivia nas trevas até encontrar a verdadeira luz e passar a enxergar a verdade sobre a realidade e Deus. É o episódio do cego de nascença curado por Jesus registrado no Evangelho de João capítulo 9. Num certo momento, Jesus e seus discípulos passam por um cego de nascença e os discípulos perguntam a Jesus quem pecou, o homem ou seus pais, para que ele nascesse cego. Jesus responde que não foi nem ele nem seus pais que pecaram, mas que a situação foi permitida para que as obras de Deus fossem manifestadas nele. Então, Jesus realiza a cura, misturando saliva com terra, formando lodo, que ele aplica sobre os olhos do cego e pede que ele vá lavar-se no tanque de Siloé. Após obedecer a Jesus, o cego volta vendo. O interessante é que sua visão foi tão bem restaurada que passa a enxergar as verdades religiosas, de maneira a ensinar aqueles que se diziam mestres da religião e detentores de toda a verdade. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é. E, contudo, me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós. E o expulsaram. João 9. YouTube. TV Jesus Cristo. Este e muito mais estudos completos. Acesse, participe e interage.